A paz do Senhor, irmãos, mais um vídeo aqui no canal, mais uma meditação na palavra do Senhor, e hoje nós vamos estar falando de 2 Timóteo. Então imagina você receber uma carta do seu pai na fé, porque era assim que Paulo era para Timóteo, um pai na fé. E Paulo estava poucos dias antes da sua morte. Ele já sabia que ele ia morrer e ele estava escrevendo essa carta para Timóteo. Então, as palavras que ele escreve ali para Timóteo nessa carta são palavras com lágrimas, né? Ele estava em meio ao frio, porque ele estava preso numa masmorra, ele estava sozinho, mas ele estava cheio da chama do Espírito Santo. Então, hoje, a gente está vivendo dias parecidos, né? Como descrito aqui, a gente está vivendo dias difíceis, com crise de identidade, abandono da verdade. Então, a gente precisa mais do que nunca voltar para o que é eterno, né? Então, essa carta aqui de Paulo para Timóteo fala exatamente sobre isso, sobre o Espírito Santo, sobre você ser, né, um pai na fé para o teu irmão. Então, eu quero dividir com vocês esse livro de Timóteo no dia de hoje. Então, eu vou falar aqui o contexto, né, que ele é bem profundo e emocional, onde Paulo ele está preso pela segunda vez em Roma, diferente lá de Atos 8, agora ele está numa masmorra e ele está abandonado por todos, ele fala que todos abandonaram ele. Então, Timóteo ele acaba se tornando esse herdeiro da missão apostólica de Paulo. Por isso que Paulo, lá no capítulo 1, versículo 2, fala: Meu filho amado. Paulo escreve então essa última carta da sua vida e ele sabe disso, ele fala sobre isso lá no capítulo 4, versículo 6 a 8. Se você tivesse uma última chance, então, de escrever, né, uma carta, assim como Paulo, o que você diria? Paulo, na sua última carta, escolhe fortalecer alguém, e isso diz muito sobre ele. Hoje, você escreveria uma última carta fortalecendo alguém próximo a ti? Ou você estaria fazendo uma carta cheia de lamúria e dor? Porque Paulo estava numa masmorra, ele estava com frio, ele estava sozinho. Todo mundo o abandonou, mas ele estava cheio do Espírito Santo e isso para ele bastava. Tanto é que ele estava ali escrevendo uma carta, fortalecendo o seu irmão, para deixar essa missão apostólica para o Timóteo, já que Paulo sabia que ele estava indo para a morte. Então, são 4 capítulos e são 4 chamados proféticos. No capítulo 1, é basicamente reacender o dom que há dentro de você. Então, Timóteo ele estava amedrontado, ele estava enfraquecido espiritualmente. Mas Paulo o lembra da herança. Ele fala de Eunice e Lóide, e ele fala do dom recebido pela imposição de mãos, lá no versículo 1, capítulo 6. Então, ele fortalece o irmão, ele fala: Eu lembro do seu pai, da sua mãe, e eu sei o dom quando eu impus as mãos sobre você. Então ele fortalece esse irmão na fé, ele fortalece Timóteo. E nos dias de hoje nós precisamos fortalecer os nossos irmãos. Nós precisamos falar de Jesus Cristo, nós precisamos impor as nossas mãos, orar pelos nossos irmãos. Por mais que as circunstâncias ao nosso redor, assim como Paulo que estava indo para a morte, ele estava ali fortalecendo o irmão, fortalecendo Timóteo. Então, o versículo chave aqui desse capítulo é onde diz lá no capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Muitos hoje perderam o fogo do Espírito Santo e Paulo não diz peça mais, mas reacenda. Ele está falando reacenda, não seja covarde, né? Deus não te deu um espírito de covardia, te deu poder, te deu amor, te deu equilíbrio. Então o dom, irmãos, já está dentro de nós, já está aqui. A gente só precisa despertar. E como que a gente faz isso? Buscando ao Senhor todos os dias em oração, em leitura da palavra, em jejum, estando em comunhão com os nossos irmãos. Então, esse capítulo 1 aqui é reacendendo o dom que há em você. Hoje, qual é o dom? Qual o seu propósito? Qual o dom que Deus tem aí dentro de você? Não seja covarde. Acesse, desperte isso. Peça para o Senhor, porque Ele vai te responder. No capítulo 2, ele fala sobre suporte, o sofrimento como bom soldado. Então aqui ele usa 3 imagens, ele fala do soldado, do atleta e do lavrador. Está lá no capítulo 2, versículo 3 a 6. Então o soldado, ele não se envolve com o mundo. Então ele faz essa referência.
O atleta, ele precisa seguir regras. E o lavrador, ele trabalha antes de colher. Então, Paulo está chamando Timóteo a ser firme diante do sofrimento, como ele mesmo está sendo. Então ele fala, um soldado não se envolve com o mundo, então não se envolva com o mundo. O atleta precisa seguir regras, precisamos seguir e obedecer os mandamentos, seguir, em obediência, em santidade ao Senhor. A gente vai precisar renunciar coisas. E o lavrador, ele trabalha antes de colher, então não tem como você colher sem plantar, você precisa estar fazendo a sua parte, você precisa estar se posicionando no reino. Então aqui Paulo está falando, Timóteo, seja firme diante do sofrimento, nós vamos ter sofrimento, assim como eu estou aqui numa masmorra preso, mas não se esqueça. Aí ele fala aqui no capítulo 2, versículo 11 a 13, se morremos com ele também viveremos. Então, irmãos, é tudo por Cristo, não é por nós, não é por esse mundo, é por Jesus, porque se morremos com ele, viveremos com ele na eternidade. Amém? Então, servir a Cristo exige renúncia, irmãos. Não tem como você viver em cima do muro, não tem como você viver para o mundo e viver para Deus. É você estar em cima do muro, e o muro é do inimigo. Então, o evangelho que não custa nada, ele não transforma ninguém. O evangelho custa, irmão. O evangelho custa renúncia. O evangelho custa posicionamento. Não é só sobre receber e ganhar. É sobre dar, é sobre perder. É sobre você viver para Cristo. É sobre você viver para o seu próximo. É muito mais do que as coisas desse mundo. No capítulo 3, ele fala sobre permanecer firme nos tempos difíceis. Então a gente está vivendo sim um tempo muito difícil. O amor está se esfriando, assim como diz na palavra. E aqui Paulo, ele descreve esses últimos dias. Ele fala sobre o egoísmo, sobre a arrogância que vai ter nesses últimos dias, sobre a falsidade, sobre a religião sem poder. Tá lá no capítulo 3. Timóteo, então, ele está sendo chamado por Paulo a permanecer nas Escrituras. Ele fala assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tá lá no capítulo 3. Então, as Escrituras, gente, a Bíblia, não é só um acessório de fé, é muito mais do que isso, é o nosso alicerce, Sem a palavra, o povo afunda, nós afundamos, então a gente precisa estar todos os dias lendo a Bíblia, lendo a palavra. Lá no capítulo 4, ele diz assim, pregue até o fim. Então Paulo diz, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Está lá no capítulo 4. E depois ele entrega a sua vida com honra. Lá no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Uau, gente. Aqui ele fala da coroa da justiça, Não é só para ele, mas para todo aquele que ama a vinda de Cristo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que possamos ser, irmãos, assim como Paulo, combater o bom combate, Falar da coroa da justiça, onde a gente espera a volta de Cristo Jesus nessa terra. E nesse tempo a gente é bálsamo para os nossos irmãos. Você está vivendo hoje com quem espera Jesus? Você está realmente esperando a volta de Jesus? Ou você só está esperando melhorar de vida? Você está vivendo para as coisas que você quer nesse mundo? Ou para o que Jesus espera de você? Então, esse livro fala de legado, de dor e de promessa. Então, Paulo fala com dor e saudade, porque ele sabe que o fim dele aqui nessa terra está próximo. Então, muitos o abandonaram. Então, se abandonaram Jesus, se abandonaram Paulo, Eles foram perseguidos. Quem dirá nós, irmãos? Então, Paulo ele foi abandonado por Demas, por Alexandre. Ele fala tudo isso lá no capítulo 4, versículo 14. Mas ele não murmura, irmãos. Ele fala lá no capítulo 4, versículo 17 a 18. O Senhor me fortaleceu e me livrará de toda obra maligna. Amém. Então, que possamos ser como Paulo, que não fica murmurando porque nos abandonaram, porque nos feriram, nos traíram, mas que o Senhor nos fortaleça nesse lugar, que o Senhor nos livre de toda obra maligna, porque Ele é Deus, Ele está conosco, e Ele não deixa nenhum mal tocar em nós, seus filhos amados, que estamos ali diante dos seus pés, em comunhão e intimidade. Então, Paulo, ele está sozinho.
Aqui nesse mundo, quando ele fala ali, ele está na masmorra, mas no mundo espiritual ele está completo, ele está com a chama do Espírito Santo, ele está com o Senhor, ele está vivendo o propósito, o chamado dele, e isso basta, irmãos. Estar em Cristo, viver para Cristo basta. A aplicação aqui, então, pessoal, para a gente, profética nesse momento é que mesmo sozinho, Paulo estava cheio, que possamos estar cheio, assim como Paulo estava, independente das circunstâncias. Então, nesse momento, pode ser que você está nesse momento escuro, assim como Paulo estava lá numa masmorra escuro, mas se a fé estiver acesa, irmão, você tem tudo. Se a tua fé estiver ali, ó, acesa, você tem tudo. Amém? Então, eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem guardado a sua fé? Ou você está negligenciando ela? E se hoje fosse a sua última carta, o que você deixaria para quem ama? O que você escreveria? Você está formando herdeiros espirituais, como Paulo formou Timóteo? Ou você está pensando em herança desse mundo? Porque aqui é herança espiritual, é olhar para o nosso próximo, é ajudar os nossos irmãos, não só pensar no que a gente quer, porque isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é olhar para fora, não somente para o nosso ego, para o nosso egoísmo. Isso não vem do Senhor, isso não é um fruto do Espírito. É a nossa carne falando, onde a gente tem que pedir todos os dias: Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu Espírito, que os frutos do teu Espírito cresçam dentro de mim. Então Deus, ele está levantando uma geração como Timóteo, jovens, cheios do Espírito Santo, corajosos, mesmo com lágrimas, mesmo com medo, que possamos ser essa geração que fala de Jesus Cristo, que não tem medo, que encoraja o nosso próximo, que viva a plenitude em Jesus Cristo, porque o verdadeiro evangelho é esse, irmão. Então eu queria orar com vocês. Senhor, reacende o dom que está adormecido. Reacende o dom que está adormecido em cada um de nós. Que sejamos encontrados como Paulo, fiéis até o fim. Levanta Timóteo, Jesus, nesse tempo, que combatam o bom combate e guardem a fé. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, comente, compartilhe. Mande, né, para alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu vou deixar um link aqui abaixo que tem 2 devocionais para quem se interessar. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. A paz do Senhor, Deus abençoe. Um beijo.